Olá, pessoal! Vamos dar continuidade com a disciplina de cozinha fria. Nessa semana, aprenderemos sobre os utensílios utilizados na cozinha. Vamos iniciar com as panelas, que são utensílios da cozinha utilizados em fornos elétricos a gás ou a carvão e fogões de indução a gás, a carvão, entre outros. Então, as panelas, elas são utensílios culinários geralmente encontrados na sua forma cilíndrica, como a gente consegue ver aqui nas imagens, ou também subhemisférica, podendo ter ou não tampa e uma ou duas pegas. Então, aqui a gente tem duas pegas, essa duas, e aqui a gente tem uma pega. Considerando que a pega é uma medida de segurança, que vai poder evitar queimaduras ou acidentes. Então é essencial, tá? Que as panelas elas estejam em bom estado com as suas pegas. Tem algumas panelas que aqui é parafusado, como essa, por exemplo, e com o tempo vai ficando solto, né? Então a pega vai soltando da base. E aí precisa ter cuidado, porque isso aqui é um risco e uma forma de causar algum acidente ou queimadura. Então, antes da gente conhecer as variedades de panelas, vamos conhecer alguns dos materiais que compõem as panelas. Então, aqui a gente tem o alumínio, inox, ferro, ferro fundido, o cobre, a cerâmica, o vidro, teflon. E aqui alguns exemplos de panelas. É importante destacar que cada um desses materiais vão proporcionar características diferentes, que vai impactar no peso da panela, no valor, então no custo, né? Por isso que a gente tem, às vezes, a panela é do mesmo modelo, mas com valores diferentes. Tudo vai estar relacionado com o material da panela. E esse material é importante ter conhecimento porque ele pode facilitar ou não a sua utilização no momento do preparo de alimentos. Por isso, a panela ela deve estar de acordo com o tipo de preparo que vai ser realizado. Para o uso no fogão, as panelas elas devem ter cabos compridos e a prova de fogo, tá? Então, não podem ser cabos que eles vão derreter. E essa panela ela deve ter peso suficiente para ela ficar assentada de forma segura sobre o queimador do fogão. Então, a gente tem queimadores diferentes, né, no mesmo fogão. Então, precisa se utilizar o queimador proporcional ao tamanho da panela. E queimador é a mesma coisa, é conhecido popularmente, né, como a boca do fogão. Outra informação importante é que muitas vezes a gente encontra algumas panelas que elas são revestidas. Então, a base da panela é de alumínio e ela é revestida de cerâmica. Então, essa panela que ela tem um revestimento de cerâmica, mas que a base dela, né, a estrutura dela é de alumínio, ela vai ter um valor mais acessível do que a panela que ela é 100% cerâmica. Inclusive, a panela 100% cerâmica precisa ter cuidado porque se ela cair, ela quebra, diferente da panela de alumínio que ela vai ter um revestimento de cerâmica. Então é importante ficar atento a isso, porque muitas vezes, quando a gente faz a busca, uma panela, por exemplo, de cerâmica custa X, essa outra custa 2x. Muitas vezes essa que é mais barata, na grande maioria das vezes, ela tem apenas o revestimento, ela não é composta 100% desse material, que normalmente são materiais mais caros. E o Teflon, né, ele é utilizado na grande maioria das vezes também para o revestimento. Então, normalmente panelas de alumínio e elas são revestidas do Teflon.
Aqui nós temos um quadro, tá? Com as panelas e as diferentes composições dessas panelas. E vai relacionar as vantagens e as desvantagens. Esses são outros fatores que devem ser considerados no momento da escolha da panela, pois alguns materiais, eles são tóxicos, como, por exemplo, o alumínio, né? Então, no processo de cocção, o alumínio ele é liberado para o alimento e acaba, ao consumirmos, né, esse metal ele vai para o nosso organismo sendo acumulado. Então, o alumínio ele é tóxico. E aí, aqui nessa tabela, a gente tem as vantagens e as desvantagens, tá? Relacionadas a cada material. Vimos as variedades de materiais que podem ser utilizados para a elaboração, né, e confecção das panelas. E além de ter um entendimento sobre esses materiais, é importante também conhecer os modelos para poder escolher a panela adequada que será utilizada. Então, de acordo com o alimento que será preparado, esse volume, né, a quantidade do alimento, a técnica que será utilizada e até o tempo de cocção, tudo isso vai interferir na escolha da panela. Então, vamos agora conhecer algumas panelas. A gente tem aqui nessa primeira, que é o caldeirão, que é uma panela grande, como a gente pode ver, profunda e com lateral reta. Normalmente ela é utilizada, né, para preparar grandes volumes de alimentos. Além disso, também cozinhar caldos, né, numa cocção mais lenta e grande quantidade também desses caldos. O tamanho do caldeirão, ele pode variar de acordo com o volume, então pode-se encontrar caldeirões de 8 até 200 litros. A gente tem aqui a caçarola funda, ou também conhecida como caçarola de hotel funda, né? Normalmente essas panelas maiores, elas são utilizadas em cozinhas industriais, ou então em hotéis que têm um grande volume, ou então estabelecimentos, empresas, restaurantes que preparam grandes volumes de alimentos. Então, elas são muito utilizadas, né, no RU da universidade. A gente tem muitas panelas, principalmente nesses três estilos aqui. Então, a gente tem a caçarola funda ou caçarola de hotel funda, que ela também é redonda e ela vai ter uma profundidade média. Então, a profundidade da caçarola funda é menor do que a do caldeirão, tá? Isso aqui é que a gente chama de profundidade. Então, ela acaba sendo mais rasa que o caldeirão e mais fácil também de mexer e manusear o alimento. Utilizada para sopas, molhos, outros líquidos ou alimentos. E o tamanho pode variar de 6 a 60 litros. Aqui a gente tem a caçarola rasa, que ela é menor do que a caçarola funda, também denominada de caçarola rasa ou caçarola de hotel rasa, que é uma panela redonda, larga e rasa. E aí, quando a gente fala rasa em relação à caçarola funda. E ela também, ela pode ser utilizada, né, para dourar, ensopar e cozinhar carnes, como também outros alimentos, como por exemplo arroz, vegetais. Tudo isso vai depender do volume. Então, a escolha de utilizar uma caçarola rasa, uma caçarola funda ou um caldeirão vai depender do que eu quero, mas também do volume, da quantidade de alimentos que eu tenho para colocar nessa panela. E aí o tamanho vai variar de 11 a 30 litros. Aqui a gente tem a caçarola com cabo ou salsier, tá? E aí ela proporcionalmente é muito menor do que essas outras que a gente viu. É tanto que o tamanho dela varia entre 1,5 a 15 litros. E ela é uma panela, né, rasa, pequena e muito mais leve
do que muito mais leve que as outras. E tem o cabo longo, normalmente tem esse cabo mais longo, no lugar de duas alças. Essa daqui, elas precisam ter duas alças por causa do peso. Então, esse peso ele precisa ser dividido. Só um cabo aqui não seria suficiente para aguentar todo o peso da panela. Então, é uma forma de distribuir o peso para que se possa transportar. Já não é o caso da Saucier, tá? E aí ela tem só um cabo mais longo. E essas laterais, elas podem ser retas ou inclinadas. Quando são inclinadas, a gente se chama de caçarola cônica, como é o caso do papeiro, tá? Só que o papeiro normalmente ele é um pouco menor. E ele serve para uso geral no fogão. Normalmente tem esse nome, né? Salsicha, que é em francês, que vem de molhos. Então também é muito utilizada para molhos numa quantidade muito menor, né? Molhos mais reduzidos, mais concentrados, diferente dos caldos e fundos dessas panelas maiores. A saltier, que é uma frigideira reta, e aí ela vai ser similar à panela rasa, né? E aí essas laterais aqui elas são retas. E aí similar a uma frigideira rasa. E ela pode ser utilizada para dourar, saltear e fritar. Então, normalmente a fritura nessa panela é uma fritura rasa, tá? Porque a profundidade dela é baixa. E aí, devido a essa ampla área que a gente tem aqui, né, de superfície de contato, ela pode ser utilizada, né, e é indicada também no preparo de molhos e outros líquidos quando necessita de uma redução rápida. Então, quando a gente tem um molho que quer que ele reduza mais rapidamente, o indicado é usar a saltier ao invés, deixa eu voltar aqui, ao invés da salsier, que é a que vimos no slide passado, tá? Por quê? Por ela ser mais rasa, né, mais baixa, então esse líquido ele vai evaporar mais rápido. Assim como também por ela ter um diâmetro maior, né, então a área de contato é maior, o molho ele fica num contato maior com o fundo da panela. Então tudo isso vai facilitar essa cocção do molho, né, para que ele evapore mais rapidamente. E o tamanho ele vai variar de 6,5 a 13 centímetros de profundidade, que é essa parte aqui, e o diâmetro, tá, que é a base, de 16 a 14 centímetros. Aqui a gente tem a saltese, a diferença da saltese e da saltier é que a saltier ela é uma frigideira reta e a saltese ela vai ser uma frigideira cônica, tá? E ela é utilizada para saltear e fritar carnes, peixes, vegetais. E ela é indicada para saltear justamente devido a essa lateral inclinada. Então, isso aqui vai facilitar que o alimento ele seja arremessado e volte sem necessitar de espátula. E aí, o tamanho do diâmetro ele vai variar de 16 a 36 centímetros. Aqui a gente tem uma panela de banho-maria, então ela é composta por dois compartimentos ou duas panelas, em que a parte inferior ela é mais profunda e vai se adicionar a água fervente. E no compartimento superior adiciona um alimento que será cozido em banho-maria. É importante destacar que essa base ela não deve ficar em contato com a água. Então, após encaixada, a água do banho-maria ele não pode encostar no fundo da panela, tá? Porque é um cozimento lento, então esse cozimento vai ser apenas com o vapor, mas sem que o vapor entre em contato direto com o alimento. Então, a diferença da panela do banho-maria para a cuscuzeira é que a cuscuzeira, a base dela é toda furada. Então, como ela é furada, o vapor de água ele entra em contato direto com o cuscuz. Diferente do banho-maria, por ele ser todo fechado, o vapor ele não entra em contato com o alimento, mas esse vapor ele é suficiente para fazer a cocção do alimento. Aqui a gente tem assadeiras, tá?
E aí essas assadeiras elas podem ser encontradas de diversas formas. Aqui temos imagens de assadeiras retangulares, mas elas também podem ser encontradas de forma redonda. E aí a profundidade dela vai variar, então ela pode ser mais profunda ou também mais rasa. E aí é utilizada para fazer a cocção de bolos, biscoitos, carnes, peixes e vegetais. Também a escolha da assadeira vai variar de acordo com a preparação. Aqui a gente tem a cuba gastronômica, ou GN, tá? Da tradução, né? São denominadas de cuba padrão GN, ou gastronomy, que seria recipientes de dimensões mundialmente padronizadas pela norma europeia. Então, a norma de padronização, tá, dessa cuba gastronômica conhecida, normalmente nas cozinhas a gente tem o costume de chamar de GN. Então, pega essa GN para mim. Cadê a GN? Normalmente chama logo de GN, que é mais prático. Então, a norma é uma norma europeia, EN 631, que vai estabelecer os materiais e artigos dessa cuba. E aí o formato é retangular e padrão, tá? Normalmente ela é feita de aço inox, mas pode ser encontrada também em outros materiais. E essa dimensão padrão é 53 centímetros, tá? Então aqui é 53 por 32,5. E essa dimensão de 53 por 32,5 é estabelecida mundialmente como a dimensão de 1 para 1. As demais são sempre referentes a padrão. Então, a gente tem a GN, que ela é 1/2, que é metade da dimensão dessa aqui. A gente tem aqui 1/4, que vai ser 1/4 da dimensão dessa daqui, tá? E agora, após a gente ver as panelas mais comuns e usuais nas cozinhas, vamos conhecer mais especificamente, né, algumas outras panelas que são mais modernas. E temos até algumas panelas que também são equipamentos. É importante lembrar que algumas dessas panelas, muitas vezes elas não são utilizadas na cozinha industrial, pela limitação da sua funcionalidade, pelo tamanho e também por não ser suficiente para atender a demanda. Então, às vezes, essas panelas têm uma capacidade pequena, que para o volume do restaurante acaba não valendo a pena. A gente tem aqui a panela elétrica, com função de vapor, cozimento lento, cozimento rápido, além da possibilidade de selecionar e controlar a temperatura de cocção e também com o desligamento automático. Normalmente, essas três panelas que a gente está vendo aqui, elas não são utilizadas em restaurantes, normalmente. Aqui a gente tem a panela de pressão elétrica, que ela pode variar as funções conforme o modelo e fabricante. Então, algumas, além de cozinhar na pressão, ela também vai ter função de vapor, guisar e refogar. E essas funções, elas também vão variar de acordo com os utensílios que acompanham. Então, nesse caso, quando ela, para cocção a vapor, vem uma telinha, né, que é adicionada na parte interna da panela, capaz de fazer essa cocção. Além do controle do tempo também e da temperatura. A Air Fry, que está aqui entre aspas, né, que é uma fritadeira elétrica sem óleo, mas ela está entre aspas porque a técnica de fritura, para a gente chamar fritura, precisa ter uma gordura, seja ela uma fritura rasa ou uma fritura por imersão. E aí, a Air Fry não utiliza óleo nem nenhuma gordura, a cocção ocorre através da circulação do ar. Então, devido ao controle da temperatura, esse ar circula e faz a cocção do alimento. Essa temperatura ela pode chegar até 200 graus, mas não tem como ter uma temperatura exata, porque esses marcadores não são digitais. Então, é uma média da temperatura. E o tempo máximo de cocção, né, que a maioria, a gente tem vários modelos, tá, de air fry, mas que a maioria marca são 30 minutos. Então, após 30 minutos, ela se desliga e precisa reprogramar novamente.
Então, ela também não é indicada para cocções longas. Aqui as duas primeiras panelas, né, que também podem, normalmente são classificadas como equipamento, são encontradas em cozinhas de restaurantes, industriais, dependendo da especificidade do estabelecimento e das preparações que serão necessárias. Por serem equipamentos com valor mais alto, sobretudo o Thermomix. Então, primeiro a gente tem o termocirculador, tá? Que é um equipamento que ele vai fazer a cocção a vácuo. Então, a cocção a vácuo é uma cocção em que embala-se esse alimento nessa preparação e posteriormente retira-se o ar e aí ele fica a vácuo, né? Sem nenhuma presença de ar. E aí essa cocção no termocirculador, né? Como a gente tem aqui na imagem, ela vai diminuir a pressão interna do alimento. Então, a retirada do ar, o vácuo, ele reduz a pressão interna do alimento, que vai proporcionar que ele cozinhe a uma temperatura inferior a 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água entra em ebulição. Então, por que utilizar a cocção a vácuo, né? Porque ela vai possibilitar um cozimento mais lento do alimento e uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. Então, normalmente é 50, 55, 60 graus, mais ou menos, né, em que esse alimento vai coccionar. Além disso, vai preservar a coloração natural do alimento e também a concentração dos sucos, né? Então, aqueles líquidos que são exalados e também que são eliminados, né? Bem como o sabor do alimento acaba concentrando, porque vai ficar tudo retido nessa embalagem. Aqui a gente tem o Thermomix, que é um equipamento também de cozinha e que ele funciona como panela, mas não é a principal função, é uma das funções. E esse Thermomix ele vem com vários equipamentos que podem mudar a sua função. Então aqui dentro dele tem sim uma hélice e aí a hélice com essa hélice ela pode liquidificar, processar o alimento, além de misturar. Aqui a gente tem um batedor, então esse batedor ele adiciona também aqui dentro, ele faz a clara em neves, por exemplo. Essa peça aqui de cima, esse utensílio é chamado de varoma, porque ele cozinha o alimento no vapor, então coloca o alimento aqui dentro, aqui nessa parte superior e cozinha, faz o cozimento no vapor. E aqui você reprograma as funções. Além disso, ele também serve para amassar massas, enfim. Como eu falei para vocês, são equipamentos caros, sobretudo o Thermomix. Então, o restaurante, né, o estabelecimento que tem esses equipamentos, são estabelecimentos com preparações mais específicas que vai valer a pena investir no equipamento caro. Aqui a gente tem o steamer, né, que é um vaporizador de bambu, muito utilizado na cozinha oriental, e que devido à sua estrutura ele pode ser colocado um em cima do outro e levados para cocção simultânea. Lembrando que, claro, o primeiro steamer, né, o que está na base, ele vai coccionar em um tempo diferente do que vai estar na parte superior. Tá? Então, é importante a gente ficar atento também a esses cuidados. E assim, né, após a gente ver os diferentes materiais das panelas e modelos, além de conhecer outros tipos de panelas, né, a gente vai finalizar a primeira parte da aula e na próxima vamos dar continuidade com os outros utensílios culinários.